Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Sejam todos bem-vindos. Iremos tratar ou dar prosseguimento a mais um assunto do nosso eixo temático. O assunto, nesta oportunidade, é um assunto, eu diria, de relevância universal e que, portanto, e inclusive em si próprio, conserva um altíssimo nível de densidade intelectual e complexidade objetiva. O título do nosso vídeo é O Paganismo e o Mal. Para tanto, o meu objetivo nessa oportunidade é elencar os elementos da tradição pagã que formaram o gnosticismo e, por conseguinte, a sua posição, a sua ideia de mal, ok? Isso é importante por diversas razões. Isso é importante principalmente para o âmbito teológico cristão reformado, e isso é importante inclusive para o nosso cotidiano, tanto particular quanto social, ok? Pois vivemos em tempos em que muito se fala de imoralidade, corrupção, criminalidade, e também de uma certa um certo conceito prevalecente na sociedade psicocientífico de mal, que é a sociopatia, por exemplo, né? Então nós vemos isso frequentemente. Quer dizer, certas nomeações e, digamos, polos de atenção ao mal. E, obviamente, que o que eu citei aqui, como exemplo, diz respeito apenas ao mal em relação ao homem, ou seja, ao mal que atinge o homem enquanto um ser da história. Então, é muito interessante esse assunto. É um assunto ao qual exige bastante, eu diria, meandros conceituais, elos lógicos e fundamentação histórica também, ok? Então, nós iremos começar aqui a tratar, certo, da ideia de mal no gnosticismo. O mal tratado pelo vídeo é importante frisar, enfatizar e esclarecer aqui de antemão que não é o mal no sentido primário relativo ao homem. O mal que é produzido pelo homem, não é meramente da ordem moral, da ordem social, etc, etc. Não é esse mal que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar do mal metafísico, o mal último, ok? Quer dizer, o mal que está para além da esfera, eu diria, histórica, intra-histórica, ok? Então, o mal que está para além da história imanente, certo? Então, nós vamos usar aqui um link importante na obra A Ameaça Pagã, do pastor reformado Peter Jones, ok? Vamos ler aqui na página de número 88, certo? 88. Onde o Peter ele vai nos oferecer uma citação valiosa do erudito estudioso do gnosticismo, que é o Hans Jonas. Assim está escrito: os sistemas gnósticos compõem-se de todas as coisas: mitologias orientais, doutrinas astrológicas, teologia iraniana, ou persa aqui, no caso, elementos da tradição judaica, seja bíblica, rabínica ou oculta, a salvação escatológica cristã, termos e conceitos platônicos. O sincretismo conquistou, neste período, sua maior eficácia. Então, palavras aqui do Hans Jonas, ok? Quanto aos elementos essenciais formativos do gnosticismo. Eu já tratei de um vídeo aqui no canal, que está para lançar inclusive, sobre paganismo e gnosis, ok? Então lá eu vou explicar em pormenores conceituais, históricos e teológicos qual o sentido do conceito gnosis e a sua diferença de gnose e episteme, certo? Então, gnosis com a letra I não se refere
ao conhecimento no sentido geral, nem se refere ao conhecimento no sentido puramente científico episteme, mas gnosis se refere ao conhecimento da metafísica pura, por assim dizer, certo? Da metafísica pura. E metafísica, na tradição pagã e, portanto, gnóstica, ela tem o mesmo sentido de teologia, inclusive, né? Isso é importante de nós citarmos, ok? Tem o mesmo sentido, o mesmo sentido. Então vamos pegar aqui um desses elementos importantes. Todos esses elementos são de extrema importância, inclusive também para a própria história da filosofia ocidental, enquanto um patrimônio cultural e intelectual da história humana. Então vamos pegar aqui o elemento, por exemplo, para nós entendermos o norte do nosso assunto e a pontuação que eu desejo fazer ou oferecer para vocês nessa oportunidade. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, que o Hans Jonas vai citar, não é? Diz o seguinte, o ponto, o elemento que eu quero aqui frisar, né? Ele fala aqui sobre a questão, deixa-me ver aqui, a questão da mitologias orientais, certo? Ele trata aqui de mitologias orientais, aqui no plural. Então, é necessário estar ciente, pelo menos no nível básico, o que é e qual a função da mitologia. A mitologia, ela é uma implicação, um resultado, certo? Da teologia mítica, ou seja, há um mito. Esse mito, ele se propõe a elucidar pelo menos 3 elementos fundacionais e, portanto, últimos para a ideia de cosmovisão. O mito tenta elucidar Deus, o homem e o cosmo, o mundo. Portanto, uma mitologia seria, num segundo momento, a metanarrativa histórico mística dessa intenção ou desse objetivo da teologia mítica, ok? E isso é muitíssimo relevante, muitíssimo relevante. Então, primariamente das mitologias orientais, certo, que emerge a ideia de mal que vamos tratar aqui nesse vídeo, certo? Vamos ler aqui um outro trecho aqui do Peter Jones para nós irmos direto ao ponto agora, não é? Nos diz o seguinte, na página 89, a página 89 nos diz o seguinte, certo? Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu me equivoquei aqui, deixa eu ver se é a página 89. Irmãos. É a página 87, tá bom? Eu me equivoquei aqui. No pensamento da nova era, o pecado é conspícuo por sua ausência dos textos gnósticos. Está igualmente ausente do pensamento dos simpatizantes gnósticos, liberais modernos. Para a própria Elaine Pagels, Satanás é uma invenção do judaísmo ortodoxo posterior e do cristianismo ortodoxo primitivo para eliminar seus oponentes. Satanás não tem uma existência metafísica ou teológica. Então nós vemos aqui emergir para nós o posicionamento dogmático, ok? Do gnosticismo acerca do mal. Eu diria que o gnosticismo ele pode ser rapidamente, para fins, digamos, mais úteis e imediatos, entendido como o discurso sapiencial do paganismo. O discurso sapiencial do paganismo. E aqui, esse discurso, ele não consiste ainda na filosofia. Então nós vemos aqui que é uma distinção muito interessante, que a implicação imediata seria de que o gnosticismo ele possui uma superioridade intelectual, no primeiro momento, e inclusive religiosa e cultural sobre a filosofia. Okay? Então, no gnosticismo,
nós detectamos esse elemento sapiencial, não é? Então, inclusive, isso é muitíssimo importante de dizer, certo? Aqui para nós termos uma ideia muito mais, eu diria que equilibrada desse ponto. Esse ponto aí do gnosticismo que, de fato, constitui um verdadeiro enigma para muitos pensadores contemporâneos, inclusive. O que dirá para estudantes do gnosticismo e mais ainda aqueles que estão, de alguma maneira, né, adentrando ou mesmo tateando o assunto do gnosticismo. Porque há dois momentos do gnosticismo na história. O gnosticismo enquanto o fenômeno puramente pagão e o gnosticismo que se entende e se denomina cristão, ok? Então existe uma diferença, não é aí, a qual não irei abordar aqui. Mas nos atendo aqui à ideia da questão do mal na tradição gnóstica, nós vemos claramente que o pecado não é um dogma pagão. O pecado não é um dogma pagão, não é? E o paganismo também não é um sistema, certo, de pensamento no sentido cristão, obviamente, não é. Ele tem uma distinção absolutamente fundamental. Então, o pecado, ele nada mais é do que uma heresia do cristianismo para o gnosticismo. Então, nós vemos aqui que nos salta imediatamente um pavor dogmático insuportável diante de tal posicionamento e diante de tal convicção religiosa, ok? Pois o elemento da negação é a principal postura do gnosticismo em relação à teologia ou à cosmovisão cristã. Então, a pura negação é algo ao qual alimenta a força da convicção gnóstica em relação ao pecado e, portanto, definirá todo o norte da antropologia pagã. Okay? Então, simplesmente, o pecado ele inexiste. Ele é uma heresia no sentido mais forte do termo para um gnóstico. É assim até nos dias de hoje, mesmo no gnosticismo cristão, por exemplo. Então, nós aprendemos aí que existe uma postura, certo? Dedutivamente do ponto de vista cristão em relação ao pecado no interior da cultura gnóstica, eu diria originalmente má, certo? Originalmente má. Má aqui eu falo de fato no sentido último. Não é um mal desprovido de intenção, de objetividade, de implicações todo abrangentes, acidentais e etc, etc, entendeu? Então, a negação do mal no gnosticismo, ela é uma negação última. Ela é uma negação própria e singularmente má, no sentido mais objetivo do termo, ok? E a segunda implicação mais importante para tanto é a implicação de que nós vemos aqui a pensadora e escritora gnóstica Elaine Pagels, não é, que é uma das principais, afirmar que Satanás é uma figura externa à metafísica e à teologia gnóstica, ou seja, ao próprio paganismo, Satanás é um ser desprovido de qualquer elemento, comparação ou relevância metafísica. Claro que não é necessário elencar aqui os problemas todo abrangentes e o perigo absolutamente singular que, desse ponto de vista analítico, o paganismo e o gnosticismo representariam e representa de fato para a cosmovisão cristã. Okay? Então, nós vemos inclusive na modernidade o ápice, não é? Das implicações dessa posição em relação ao mal, que eu não chamaria, partindo imediatamente do gnosticismo, como um ceticismo raso, não é? Porque o ceticismo ele é um fenômeno imensamente interior a controvérsias intelectuais. No ceticismo inicial, por exemplo, o ceticismo pirrônico, ele não é um ceticismo anti-intelectual, tolo, fútil ou, eu diria, adotado de maneira per si, ok? Não se trata disso o ceticismo em sua história, na filosofia antiga, não é? Então, de fato, essa postura gnóstica diante do dogma do mal no cristianismo é uma postura absolutamente maligna. Absolutamente maligna. E flertar ou não compreender esse ponto é, de fato, tornar o paganismo um parque de diversões idiotas e fornecedor de pura estética
e frivolidades retóricas, o que é extremamente oposto à própria natureza do paganismo, ok? E essa questão do mal, ela é uma questão determinante para o entendimento do paganismo. Então, o gnosticismo, em suma, nega, certo? Inclusive, historicidade para a pessoa ou a figura do diabo. Porque, note, se Satanás não possui existência e relevância metafísica, a implicação imediata é de que ele não pode ser uma figura histórica. Ele não pode ser uma figura histórica, ok? Já que a sabedoria dos deuses, ela nega totalmente tal figura, tal personagem, tal pessoa, certo? Então, o diabo ou Satanás, ele não possui qualquer existência. E isso nos reveste, do ponto de vista cristão, de um interesse todo abrangente e irresistível para investigarmos e avaliarmos a natureza dogmática, histórica, filosófica e cultural dessa posição. Pelo menos isso deveria ser o resultado imediato ao entendermos essa questão aqui, irmãos. Então, isso é uma coisa muitíssimo curiosa, não? Isso é uma coisa muitíssimo assim, realmente chocante, porque notem que a implicação disso é que a autonomia, certo, acerca do bem e acerca do mal estaria definitiva e absolutamente estabelecida no poder do arbítrio da razão humana. A razão humana é alimentada com essa convicção, munida dessa convicção, poderia, de fato, alicerçar um sistema moral tanto subjetivista quanto coletivista. De fato, é o que aconteceu. Não é essa a dinâmica moral do Ocidente, certo? Então, enquanto a cosmovisão cristã encara o bem e o mal como absolutos em si próprios, no nível metafísico, certo? E suas implicações imutáveis, a cosmovisão pagã lança-se no abismo tenebroso da negação do mal, certo? Então, ela, ao dar esse passo, em minha perspectiva analítica, ela realmente se define como a monopolizadora e definidora em sua identidade própria do mal. Quer dizer, a existência do mal, ao ser meramente negada nesse nível, ela é então estabelecida pela via da negação, certo? Então é realmente uma coisa extremamente preocupante, não é? Porque nós vemos que nas civilizações pagãs, certo? No Império Romano, por exemplo, etc., né? Crimes contra crianças, mulheres, homens e etc., eram coisas simplesmente cotidianas, não é? E claro que alvo de algum rigor legal no nível meramente sociocultural, né? Mas no foro íntimo do coração dos homens, o mal, na verdade, ele dependeria do arbítrio legal de tal e tal cultura, né? Então isso é uma coisa extremamente grave, isso é uma coisa extremamente amaldiçoada, certo? E portanto nós vemos agora o nosso país nessa época aqui absolutamente afogado no cântico e na festa maligna dionisíaca, chamada carnaval, certo? Em que até algumas igrejas, sob a inocência ou não de evangelismo, desejam e vão participar, inclusive, né? O que é uma absurdidade, certo? Então, para nós finalizarmos essa análise aqui, breve, mas eu diria, certo, fortemente objetiva, nós queremos comentar ainda o seguinte, de que, deixa-me ver aqui, essa implicação ela vai permanecer determinante para toda a cosmovisão pagã. Para toda a cosmovisão pagã. E sendo assim, não é possível o pensador cristão, o apologeta cristão, o teólogo cristão, certo? Revestir-se de um armamento intelectual e então esperar uma vitória decisiva e fatal contra a cosmovisão pagã. Isso seria uma ingenuidade imperdoável. Imperdoável, dadas as nossas exposições
lógico-analíticas aqui nesse vídeo. Então, não é possível combater o paganismo meramente pela via intelectual. Não é possível. Por quê? Porque, desfechando o vídeo aqui, a intelectualidade pagã, nesse sentido de nossa análise, a sua própria natureza é negativa do mal. Ou seja, o intelecto, enquanto a força ativa histórica de negação do mal, o estabelece, o louva e o serve de maneira inconsciente e também de maneira consciente ao mesmo tempo, a um só tempo. Então note que é algo realmente de relevância filosófica, eu diria multi-analítica, certo? Então que Deus abençoe os irmãos, né? Eu queria trazer apenas essa crítica aqui, né, de que cosmovisão pagã não é assunto para insetos intelectuais, para apaixonados por apologética e polêmicas, e nem tampouco para preguiçosos e covardes que acreditam defender o cristianismo a despeito de um preparo profundo na tradição teológica reformada, certo? Cosmovisão pagã é sim um assunto digno apenas dos fuzileiros apologetas do pensamento cristão reformado. Então, não é uma coisa que você vai simplesmente vulgarizar para qualquer outro objetivo. Então, eu desincentivo qualquer um a estudar cosmovisão pagã se não tiver essa consciência de que você precisa tornar-se, de fato, um pensador cristão de alto calibre para você obter resultados, de fato. Resultados, e não perder sua energia ou simplesmente terminar num fracasso e num ceticismo intelectual. Então, é necessário um combate todo abrangente à cosmovisão pagã. A cosmovisão pagã é o mal todo abrangente do Ocidente. Que Deus abençoe os irmãos.